Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Meu nome é André, esse é o Todo Podcast. Esse é o nosso primeiro podcast, primeiríssimo, tá bom? É o primeiro podcast que a gente está fazendo esse experimento. Eu tô aqui com nada mais, nada menos do que minha dupla de amigos, amigos de verdade, que eu frequento a casa deles, eles frequentam a minha casa, a gente toma alguma coisa, como um tira-gosto, fala mal dos outros. Nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Sérgio Luiz, a dupla de música sertaneja, caipira, raiz, de verdade. Né, meus amigos? Olá, tudo bem, André? Tudo bem? A gente tá aí, né, numa caminhada já bastante longa, né, desde criança, né, envolvido com a música caipira, com a música raiz, que é o que tá rodando no sangue nosso aqui, né? E então é isso que a gente leva, né? É o que a gente gosta de fazer. Isso aí. E aí, Sérgio? Prazerão, André. A gente, como você falou, né? A gente é amigo aí já há um tempo, amigo de verdade, de frequentar a casa mesmo, de caminhada artística também, né? Uhum. Sempre tá junto e vamos bater um papo aí, vamos conhecer um pouco de Sérgio Luiz, né? Isso aí. Pessoal, a gente brinca, né? Porque a gente é bem parecido. E a pessoa confunde, chama ele de Sérgio, eu de Luiz. Eu sou o Sérgio. Uma vez eu fui no Julião. Ele é o Luiz. Aí estavam vocês dois lá, né? Ele queria falar com o Luiz. Aí tá assim, aqui. Ele é quem? Ele é o Sérgio ou ele é o Luiz? O Julião, tipo assim, vocês tocaram lá muitos anos. Rapaz, isso é engraçado, porque às vezes pessoas do nosso convívio, de bastante tempo já, às vezes ainda fica, né, na dúvida, será que é um, será que é outro? E é engraçado, né? A gente não... Muitos perguntam se nós somos gêmeos, não somos gêmeos, né? A gente tem uma diferença de idade aí, mas somos bem parecidos, né? A genética aqui foi bem... E também tem a questão da dupla sertaneja, né? Tipo assim, até Sandy Júnior, que é homem e mulher, eles chamam a Sandy de Júnior e o Júnior de Sandy, né? Então, a dupla sertaneja colabora com essa confusão. Mas aí dos como nomes. Você falou aí, André, né, o primeiro para a gente quer desejar boa sorte. Obrigado. E que seja um sucesso, né? Amém. Vai ser, com certeza, porque tudo que você põe a mão aí você faz com coração e com carinho, né? Se dedica, um cara dedicado. Então tem tudo para dar certo aí. Amém, vai dar certo. E eu conto aí com a ajuda dos amigos, né? Meus amigos e minhas amigas da arte, da cultura, da saúde. Vou querer todos aqui, hein? Belezinha? Então, meus amigos, vou apresentar vocês de uma maneira mais genérica, né? Sérgio Luiz é uma dupla de música caipira, né? Não é de sertanejo universitário. São uma dupla de música caipira. Estão aí na estrada há muitos anos. Não são naturalmente de Betim, né? Não. Apesar de ter muitos anos aí na cidade, ter uma vivência muito grande aqui, né? Ambos com experiências musicais familiares, né, da família de vocês e de fora da família também, né, com propriedade para falar da cultura e da arte e de forma mais específica da música caipira, né? Sim. Com bastante propriedade para falar pela vivência de vocês, né? Então, vamos começar pelo Luiz, que nasceu primeiro. Não vou falar mais velho, não, nasceu primeiro. Conta para nós aí qual foi sua vivência, né, na música? Como você começou? Por que você se interessou? Eu já dei um spoiler aqui pequeno falando que vem de família, né? Mas da onde que veio? Como começou? Quais foram os meios, né? Que dificuldades você enfrentou para viver essa vida aí? Na verdade, a nossa primeira e maior referência musical foi o pai, né? E então, quando criança, né, eu já tinha esse envolvimento. E o pai tocava violão, tocava viola, tocava sanfona, né? E ele já tinha esse envolvimento. O pai trabalhou na roça, né? Tinha aquela vivência do campo, aquela coisa toda. E ele aprendeu como? Foi sozinho. Sozinho? Sozinho. Ele aprendeu uns primeiros acordes ali, acho que, se eu não me engano, com meu avô, né? E dali por diante ele foi se desenvolvendo sozinho. E
E acordeon também, aprendeu sozinho, que era uma coisa muito difícil. Eu mesmo, Nunca o meu teve irmão, professor, nada não. nós tentamos, até o Autodidata. acordeão era muito difícil, né? E nunca me tentei aprender porque eu achava difícil demais. Então, mas assim, essa vivência musical, a gente já vem desde criança, já com a música raiz, com a música caipira. Então, o pai, lá pelos anos 70, onde era o auge aí, né, no final dos anos 60, dos anos 70 para cá, o auge das grandes duplas sertanejas caipiras, né? Que tocava mais na rádio AM do que FM, né? Exatamente, Na época ainda, né? exatamente. Então, nesse auge aí, então cada disco que lançava de vinil, o bolachão, né, o pai ia comprava os discos e ficava tocando em casa. Às vezes a gente estava ali num canto brincando, mas ouvindo, o tempo todo ouvindo. Então isso vai te entrando na cabeça de uma forma. Até hoje eu brinco com o Sérgio que às vezes a gente está tocando em algum lugar, alguém pede alguma música que eu sei que eu nunca cantei, mas vamos tentar. E a música sai, a letra sai, a melodia... Por quê? Aquilo já estava dentro de você não sabia, né? Então, isso vem muito da época de criança, né? Então, ou seja, a música caipira, raiz, está dentro da gente, está dentro de mim, desde que eu me entendo por gente. Então, eu viajei por outros gêneros, aprendi, me empolguei com a música popular brasileira, né? A MPB nos anos 80 também foi, eu acho que uma época marcante principalmente para a minha geração, mas até hoje, né? Você vê a juventude hoje, ouve muita música dos anos 80, né? Dos anos 80 e 90, né? Ainda está em alta. Então, nesse auge também da música popular brasileira, eu cheguei a ter bandas, né, ali pelos meus 18 anos, né, participar de algumas bandas, né, e inclusive a primeira banda que eu tive, que chamava na época Ponta Cristal, que era uma formação de 5 pessoas, e a gente teve muita influência da música mineira na época, bastante influência da música mineira, o pessoal do Clube da Esquina, que era a nossa referência para cantar. E chegamos a gravar também um vinil, gravamos né? E foi muito bom isso, né? Para o desenvolvimento musical, para o meu desenvolvimento. Eu era baixista na época. E naquela época gravava todo mundo junto? Vamos tocar 1, 2, 3, foi? Ou gravava separado já? Não, quando a gente fez esse disco aí, já era o estúdio, mas era o estúdio de fita, aqueles Akai, de rolo e tal, né? Era analógico ainda, né? Eu acho. E já dava para gravar separadamente, tal, mas de uma forma assim um pouco mais ainda, lógico, sem a infinidade de recursos que tem hoje, né? E assim, fiz essa viagem aí pela música popular brasileira também. E depois disso, quando a banda, né, a gente tem amizade até hoje, até nos encontramos aí de novo depois de 40 anos, fizemos mais 2 gravações aí, né, para relembrar esse tempo de amizade. E depois disso aí, depois dessa banda que a gente teve, e outras bandas eu toquei também, cheguei a tocar em baile, sempre como contrabaixista, né, e vocalista também. Em baile, em estúdios, né, algumas gravações, depois acompanhando alguns artistas, né, artistas sertanejo, eu acompanhei, viajei um tempo ali pelos anos 90, né? No início dos anos 90, com Mococa e Paraíso, que é uma dupla consagrada no meio caipira, né? No meio sertanejo, né? O Paraíso, um grande compositor, né? Mas sempre assim, sem nunca deixar de lado as reuniões em família, as nossas violadas em família, né? Na casa da mãe, na casa do pai, quando juntava a família, eu, o Sérgio, os irmãos e meu pai, era assim, quase que obrigatório, né? As rodas de viola. E era uma diversão terrível, né? Então, a gente nunca deixou de lado a música caipira, sempre no nosso
no nosso coração, sempre cantando. E então, depois que meu pai faleceu, foi em 2007, né? E a gente sentiu mais forte isso no nosso coração, de cantar a música caipira, que era o que o pai gostava, né? Que era o que ele fazia, e a felicidade dele era estar a gente com a família reunida, a família junto ali, cantando e tal. Então isso bateu um pouco mais forte na gente, que é a forma que a gente encontrou de trazer para nós a presença dele, sempre, né? Então, hoje a gente toca em eventos, né, corporativos, eventos de prefeitura, alguns bares, a gente toca em bares e tal, mas sem aquele compromisso de hoje. A gente nunca viveu da música e não pretendemos viver da música. A gente canta porque está no nosso coração e é o que a gente gosta de fazer. É verdade. Por que eu acho importante, gente, a gente falar da história pregressa de cada um, né? De cada músico? Porque às vezes a gente vê uma pessoa num bar, ou num restaurante, ou numa igreja, tocando um instrumentinho dele lá, tranquilo, né? E às vezes a gente pensa, é só mais uma pessoa, ainda mais o violão e a viola, que até hoje tem muito preconceito, né? É só mais uma pessoa com o violão na mão ali, tocando uma musiquinha, né? E a gente não sabe da história dessa pessoa, né? Igual no caso de vocês dois. Tem uma história muito densa na música, com caminhos de sucesso, individualmente também, não só da dupla, mas individualmente também. Então, assim, isso serve pra gente dar valor pros músicos, né? Essa história pregressa é importante para isso, porque igual eu falei, às vezes a gente olha com um certo preconceito em algum lugar, não, só uma pessoa ligou uma caixinha de som ali, colocou o violãozinho dela e foi tocar. Não, tem uma história de sucesso, de muito estudo, de muita dedicação, né? De investimento alto, cada equipamento, cada noite que você passou pegando repertório, estudando, aprendendo uma técnica nova, uma teoria nova, né? Então, saber da história pregressa das pessoas é importante para a gente poder dar valor, né? Dar valor na remuneração, reconhecer, né? Então, muitas vezes essas pessoas que vocês veem tocando em bar, na igreja, no restaurante, não são só uma pessoa que estava em casa, colocou a viola no saco e foi lá tocar, não. Tem uma história, uma dedicação, tudo aí por trás, investimento de tempo, dinheiro, saúde, verdade, né? Por trás disso aí, igual o caso dos dois. Eles não são só uma dupla sertaneja que, vamos tocar hoje. Não, tem uma história por trás aí de muito investimento, aprendizagem. Todos dois têm um aporte de conhecimento musical, técnico mesmo, muito grande, de estúdio, de apresentação ao vivo, de teoria musical, de experiência, de tudo, né? Então, nunca é só uma pessoa com violão tocando em um lugar, nunca, né? Sempre tem uma... Antes de eu falar... da sua história, né? Um pouco antes de eu falar da minha história aqui, né? Só fazer um adendo no que você está falando. Esses dias, cara, eu tava, acho que eu cheguei até a compartilhar com o Luiz. Às vezes o pessoal chama a gente para cantar e tal, aí você fala, tem um cachê? Tá, tem um cachê, lógico, a gente está com instrumento caro, tem aparelhagem de som, tem toda uma bagagem, aquela coisa toda. E aí, às vezes tem uns cachês que você fala, não compensa sair de casa. Aí eu comentei com o Luiz, falei assim, bicho, só Deus sabe o que eu passei, o que eu estudei, encarei, às vezes você tocar em um lugar longe, sem cachê, aquela coisa toda, batalhamos para você ter um instrumento bom. Naquela época nossa, eu toquei violão minha vida inteira, desde os 5 anos, e meu pai, eu estava com, 16, 17 anos, meu pai nunca tinha me dado um instrumento. Eu aprendi no violão do Luiz, era uma viola que ficava sambando ali em casa, um cavaquinho ficava sambando, né, em cima da cama ali, pegava e tirava um som e tocava, mas meu pai nunca deu, porque era caro, não era culpa dele, não, era caro, naquela época não era acessível você ter um instrumento assim, vai na loja agora e compra, né, era difícil. E quando eu comecei a trabalhar, comecei a comprar meus instrumentos, demorou muito para mim chegar no instrumento bom, né, de qualidade e tal. Mas o que eu falo é o seguinte, às vezes você fala, né, a gente está falando da história, de bagagem, só Deus sabe que a gente estudou, passou para chegar o que eu sei tocar hoje, né? Uhum. Não é que eu vi no YouTube ali e peguei. Hoje a molecada vê vídeo no YouTube, né? Aprende rapidinho, tá acessível. Naquela época não tinha isso. Então você gravava, às vezes, uma música do rádio,
com propaganda, torcia para não dar propaganda, para não sair na fita, né? Gravava e depois ficava repetindo aquilo ali e tocando. Disco de vinil, você ficava lá com um bracinho, com a agulha, voltava e voltava e voltava. Para tirar uma música, para escutar e tal. Então era mais difícil, né? Então, às vezes, hoje o pessoal fala assim, vocês tocam, tal, que legal, vamos tocar lá. Aí você fala, às vezes, um cachê, alguma coisa. Não, né, não dá para pagar isso e tal. Eu falei, então, beleza, porque, bicho, eu só não tô levando um instrumento e tá tocando aqui para você. Tem uma história. Uma história, né? Teve uma curiosidade um tempo atrás aí, até para descontrair um pouquinho. Uma pessoa me ligou, né, querendo contratar a gente para uma festa. Né? Então a pessoa, né, falou assim, lá vai ter churrasco para vocês, vai ter cerveja, vai ter isso, vai ter aquilo e tal. E aquela conversa foi indo. No final ele falou assim, mas é o seguinte, eu só posso pagar X, hein, tal. Que era um valor assim, cômico, né? Pagava gasolina. Cômico. Eu disse para ele assim, então vamos combinar o seguinte, eu pago para você esse valor aí e você mesmo canta. Você mesmo toca, leva seu equipamento, você, né? Canta você lá e eu pago para você esse valor aí. Né? A pessoa ficou meio desarmada, falou, poxa, mas não é assim. Eu falei, gente, se a gente não se valorizar, é isso que o Sérgio está falando. Você disse, a gente chega numa história, você não aprende, você não nasce cantando, você não nasce tocando. Né? Então a pessoa não valoriza isso. Então são coisas que a gente tem que se valorizar. Né? Tanto é que a gente dá muito mais valor sentar numa roda de amigos, né? E cantar e tocar à vontade. Você canta aquilo que você quer sem compromisso, né? É muito mais gratificante para nós do que você tá cantando num lugar, a pessoa está te pagando, alguém chega e pede uma música que você não sabe, você fala, olha, não está no meu repertório, parece que a pessoa não aceita aquilo, fica, puxa vida, como você não sabe isso? Tem isso também. Né? Como é que você não sabe? Gente, nós não somos uma enciclopédia, um computador, né? A gente tem limites. E outra, tem um repertório que a gente desenvolve de acordo com o nosso gosto, de acordo com aquilo que a gente vive, né? Então, são coisas do cotidiano que umas engraçadas, outras às vezes não, mas... E tem igual eu acho também que é legal também quando a gente doa o nosso trabalho, né? Aí a pessoa já chegou, eu preciso de uma doação do seu trabalho. Aí é outra coisa também, né? Aí, tem bastante. Às vezes acontece, né? Tem acontece. Algumas vezes uma filantropia, alguma ONG que não tem teve um lugar que chamou a gente agora, nessa época de festa junina, né? A gente foi tocar num lugar aqui em Betim e era uma doação. A pessoa ligou, falou assim, a gente não tem como pagar, tal, mas a gente fazia questão de vocês tocarem aqui, abrilhantar a noite da gente. Mas trataram a gente assim com tanto carinho, foi tão gostoso. Não tinha cachê, não tinha nada no meio. Foi um dos dias mais gostosos que a gente tocou. Porque tinha pouca gente, era um lugar simples, não era... Mas o pessoal sentou, ficava olhando e curtindo a gente cantar, né? E ficou uma noite gostosa, ficou um negócio legal. E a gente foi dessa forma, por doação, sem cachê, sem nada. Mas trataram a gente assim com muito carinho, receberam muito bem a gente. Então, às vezes, você vai num lugar desse, é muito mais bem tratado do que quando tem um cachê, tem alguma coisa, parece que você está ali por obrigação, eu estou te pagando e, sabe, um negócio complicado. E você começou? Fala seu um primeiro instrumento aqui, né? Não foi viola, né? Não. Eu tinha acho que 4 para 5 anos, tinha um cavaquinho em casa, acho que era seu o cavaquinho. Cavaquinho era do Luiz. Meu pai comprou um cavaquinho, não sei porquê. Não. Tinha os instrumentos lá. Era pra você, né? Com certeza, só que ele não falou, né? Ele acho que era do Luiz. Assim, vou deixar aqui, esse menino tá pequeno, vai que ele toca. E aí ficava o cavaquinho ali e eu tirava de ouvido, com 4 anos, porque o Luiz tocava já, era menino, né? Eu era bem menino, o Luiz já meninão também. E meu pai e a minha irmã, tem a minha irmã mais velha, a Marli, mais velha que o Luiz também. Mais velha não, chegou primeiro, né? Nasceu antes. Que, aliás, foi a primeira dupla minha, né? Vai estar mesmo? A primeira dupla foi com a minha mãe. Nossa senhora, homem e mulher deve ser doido demais, né? Meu pai passava. Meu pai passava para eles, né? Então, em casa, sempre tinha violão, sempre tinha. Meu pai tinha a sanfona dele já. E quando eu cheguei, já tinha... O pau já estava quebrando lá em casa. Meu irmão, o Luiz e a Marli já cantava, né? Tocava violão ali. E meu pai já ensinava eles e o cavaquinho ficava ali e eu já tirava de ouvido. Eu tinha um ouvido. Só uma pergunta. Igual você falou que você cantava com ela. Sim. O Sérgio era muito pequenininho. A segunda voz,
Vocês aprenderam naturalmente ou o pai teve que explicar? Ó, Não, foi naturalmente. é isso que eu acho mais doido. A primeira vez que colocou a gente para cantar, saiu Mas foi assim. uma mescla, né? Foi naturalmente, mas igual o Luiz falou, sempre tinha disco rolando lá em casa. Então, Então você aquilo aprende. ali. Você Mas quem não entrava. tem um ouvido preparado, quem não tem um ouvido apto a isso, Sim. pode ouvir 5 milhões de vezes uma dupla sertaneja cantando que não vai entender primeiro e É segunda voz. verdade. Então, pode Isso continuar. é engraçado. E aí tinha cavaquinho lá, com 5. Eu tirava de ouvido, fazia alguma coisa. Menino da porteira, eu achava as notas assim sozinho. Aí meu pai falou: peraí, tem jeito. Aí meu pai já tinha ensinado eles e. Lembro direitinho, meu pai colocou no colo dele assim, falou: ó, põe a mão aqui, aqui. Ele não ensinava lá maior, ré, ele falava assim: ó, primeira, segunda e Primeira, terceira. segunda e terceira, é. Primeira, segunda e terceira. E eu cresci já com aquele negócio, primeira, segunda e terceira. Depois, mais pra frente, quando eu fui estudar teoria, eu falei: pô, não tem nada a ver esse primeira, segunda e terceira. Mas era uma linguagem, né, caipira. Até que se hoje, né? usava. Tem hoje, muita até gente hoje. que usa isso. É. E se você falar primeira, segunda, terceira, são É. no intervalo musical é diferente, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, não. Mas aí eu fui aprendendo a tocar violão. Depois, com 9 para 10 anos, eu entrei na Guarda Mirim, lá em São Caetano, onde eu nasci. E eu tinha vontade, eu queria ler partitura, eu queria, né? E meu pai, na época, não tinha condição de pagar. Tinha conservatório na época que falava, né? Conservatório de música, escola de música e tal. A gente não tinha condição de pagar, né? Então, aí eu fiquei sabendo que lá na Guarda Mirim tinha música de graça. Aprendi a partitura e tal. E eu comecei, aí pedi para minha mãe colocar eu lá. Aí eu comecei a aprender trompete. Então, ler partitura, aprendi teoria musical, tudo lá. Aí começou a clarear um pouco as coisas. Depois passei pro trombone. E aí fui trombonista muito tempo. E aí, assim, em contato com o trombone, aí foi isso que eu falei de bagagem, de história. Teve uma época que eu entrei na Universidade de Música lá em São Paulo, e eu estudei 5 anos de trombone. Então eu formei na universidade trombonista. E aí eu tinha contato com jazz, com orquestra sinfônica, com negócio mais da pesada, né? E ali o trombone tinha que estudar todo dia. Então eu tocava tipo 2 horas de domingo a domingo. Não tinha sábado, domingo, feriado, não. Era todo dia tinha que tocar. E, né, a gente faz assim porque é tocar trombone de vara, né? Então tocava bastante. Aí tocava baile, gravava um negócio no estúdio, né? E lia partitura, aquela coisa toda. E nessa época aconteceu bastante coisa, né? A gente tocou com bastante gente. E assim, para resumir um pouco mais a conversa, a história. Aí quando o Luiz veio para cá, para Betim, depois de 6 anos eu vim para cá também, né? E ele casou, né? Constituiu a família dele aqui. Em seguida eu vim com a minha. E aqui, lá em São Paulo, tipo assim, eu tocava muito instrumental, né? Quando o Luiz estava aqui, o Luiz ficou acho que uns 6 anos aqui e eu sozinho lá. Sozinho, assim que eu falo, a gente sempre fez as coisas junto, né? Em casa a gente tocava, cantava, desde criança. E por influência do meu pai, a minha irmã, o meu cunhado, vão lembrar dele aqui também, né? O Edson Falsetti, que faleceu agora há pouco tempo, mas foi também pra gente um professor. Referência, né? Eu aprendi muita coisa com meu cunhado. Ele é do Caipira também? Era. Sim. A família dele também era uma família musical. A minha irmã, com o meu cunhado, os meus sobrinhos, né? Todos musical e bons, todos bons. Todos eles meio assim, que eu sei, autodidata também. Não estudaram tanta música, mas assim, tocam muito bem, compõem coisas lindas, né? Hoje eles têm um trabalho muito legal na igreja. Tem um sobrinho meu tecladista, tem o Tiago, tem o Carlinhos, todos eles, a Aline canta, todos eles cantam e tocam muito bem, né? E esse meu cunhado, o Edson, na época ele é como se fosse o irmão mais velho nosso, né? E eu tive um pouco da referência do Luiz, o Luiz teve referência do Edson também, do Edson, da Marli, né? Então a gente aprendeu muita coisa com eles ali, né? Um foi bebendo na fonte do outro ali, né? Mas é legal lembrar dele também aqui. E então essa coisa de viola, de violão, né? O Luiz teve os trabalhos dele MPB, né? Tocou baile, fez bastante coisa fora da música caipira. Eu também com trombone, né? Tocava muita coisa assim. Sempre toquei na igreja. Então chegou uma hora que estava um negócio bem eclético, né? Uma hora você está tocando jazz, outra hora você está tocando na sinfônica, outra hora você está tocando em viola em casa com a família, com os amigos, né? Moda caipira. Outra hora você está na igreja tocando.
Aqui eu toco aqui em Betim hoje, desde quando eu vim para cá, tem 27 anos, eu toco na igreja São Francisco. Tem um bom tempo que eu toco ali também. Então você está tocando um pouquinho de tudo, né? E como o Luiz falou, a gente não vive da música, né? Então a música a gente toca por prazer mesmo, por dom, e toca porque gosta, né? Foi difícil escolher não viver da música? Chegou uma hora, para mim, eu estava me profissionalizando, né? Eu estudava trombone, tinha saído da faculdade, eu queria ir para a briga, né? Mas chegou uma hora que, eu não sei, ficava na... Teve uma vez que eu cheguei em casa, eu falei pro meu pai, eu trabalhava, né? Numa empresa. Eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou sair lá da empresa e eu passei na Sinfônica, vou tocar na Sinfônica e tal. Registrado, era do Estado, Sinfônica do Estado de São Paulo. Meu pai, não, de jeito nenhum, você não vai viver de música não, porque isso aí não dá dinheiro, não sei o que lá. Tá vendo seu irmão? Luiz batalhava ali não também. Não saía muito do lugar. Tocava em bar, né? E o dinheiro que eu ganhava no bar ficava lá. A vida do jovem, né? Né? Gastava tudo ali no mesmo. Né? Então, juízo a gente não tinha muito, né? Mas meu pai, ele não teve essa visão, tipo assim, não, vai viver de música e tal. Então, e pouca gente tinha na época também, né? Era. Pouca gente tinha essa visão, né? E na Sinfônica ele seria registrado seria um trabalho do Estado. E meu pai deu uma água gelada em mim. Ele falou, não, você não dá dinheiro não, viver de música você não dá certo, que não sei o que tem. E aí eu fiquei meio assim, falei, vou pelo meu pai, não vou. Aí acho que nessa época ainda era solteiro, né? E aí depois eu falei, não, deixa quieto, vai vir outra oportunidade. Mas chegou uma hora que eu já estava um pouquinho mais maduro, eu falei, não, eu vou ter minha família, porque naquela época eu pensava também, músico, vai ficar viajando para lá e para cá. Eu falei, eu vou tirar, eu já namorava com a Val, dar um beijo para ela aqui. E eu falei, tirar a mulher da casa do pai dela para ficar sozinha em casa e eu ficar viajando, tocando para lá e para cá, não é legal, né? Você sabe que isso é uma coisa que na minha opinião, tem gente que faz isso, eu respeito, mas para mim não era. Então eu falei assim, não, eu vou ter a minha família, vou trabalhar, vou cuidar da minha família e vou levar a música como plano B, como hobby. Se um dia, é um plano B, se um dia eu precisar da música, né, eu tinha meu estudo, eu cheguei a estudar, então eu poderia chegar no estúdio, tocar numa banda, tocar numa orquestra, eu lia partitura, tudo, então dava para levar o negócio mais a sério. Porque às vezes, André, eu acho que tem muita gente que confunde isso também, pegar um violãozinho, chegar no barzinho aqui, pegar o cachezinho e ir embora. E acho que isso é viver de música. Eu não sei, se eu fosse viver de música, eu ia viver de música mesmo, ler partitura, ler as coisas, encarar, tocar com qualquer um, chegar num nível bom para poder tocar em qualquer lugar, com qualquer um, qualquer estilo de música, ser profissional. Né? Então, às vezes, hoje a pessoa tira umas musiquinhas ali do YouTube, da coisa, eu acho que, né, se você for colocar na fogueira mesmo, colocar uma partitura, uma cifra, um negócio mais complicadinho, contar, vai tocar no tempo, vamos fazer isso aqui, um negócio mais quebrado e tal, não dá conta. Né? Então, aí é a opção de cada um, né? Tem pessoas que vivem num padrão que falam, aquele padrão ali tá bom, tá beleza, né? Mas eu tive essa... Cheguei um momento que eu tive que escolher. Ou eu vou viver de música, ou eu vou levar a música como plano B. E aí, tanto eu quanto o Luiz fizemos Foi isso. exatamente a forma como eu escolhi o meu caminho também. Né? Na época que eu conheci a minha esposa, a Mary, eu só tocava. Nessa época eu estava só tocando. E era bares, né? Bares e coisa e tal. Você não tinha uma perspectiva de futuro, né? Então chegou o momento de casar. Falei, e agora? Eu continuo na música aqui, tocando em bares, sem saber se o mês que vem eu vou ter dinheiro ou não, né? Então, é a mesma história. Falei, eu estou tirando uma pessoa da casa dela, do conforto, né? Da casa dela, com os pais ali, tudo, tem de tudo, para viver comigo na incerteza? Falei, então não posso. Eu já tinha uma formação profissional, né, fora da música. Falei, não, então eu vou continuar trabalhando e a música vai ser um segundo plano para mim. Foi exatamente da mesma forma. A gente brincava, né? Quando namorava, falava assim, não pede para escolher entre você e a música, não, que eu vou escolher a música. Já começava a namorar, já dava o recado para a mulher. Falava, não pede para escolher, não. Não faça pergunta difícil, não, pelo amor de Deus. Não.
você já me conheceu tocando, então... No meu caso, com a Val, assim, sempre me apoiou. Sempre... às vezes eu falava assim, vou trocar de instrumento, vou fazer isso aqui. A Val sempre foi a primeira a me apoiar. Nunca, não vai, não toca, tal. Então, nesse ponto, deu certo. Essa formação toda aí, por trás, tá vendo, gente? Que nunca é só uma pessoa com um violãozinho, uma caixa de som num barzinho. Luiz aí, ó, experiência. Essa banda dele, Ponta Cristal, que ele teve, tem músicos renomados no cenário nacional, né? Que fizeram parte da sua banda. Dessa banda, todo mundo seguiu profissionalmente na música, né? Só eu que não. Hoje tem um dos componentes, hoje viaja com Maria Bethânia, toca com Maria Bethânia. Zeca Pagodinho, né? Já vi. Zeca Pagodinho. A roda de samba do Zeca que tá no YouTube. Isso. É ele que tá tocando. É. Aquela roda de samba tradicional que tem vários clipes, né? É ele que tá tocando o violão lá. Parceiro de banda do Luiz. O Sérgio também teve a oportunidade de tocar com gente de renome, né? Sim. Nome de relevância nacional também. A gente então nunca, como eu disse, né? E a chegada de vocês aqui em Betim, deu tempo de fazer amigo, não deu tempo de fazer amigo. Tem então muito tempo aqui na cidade, há mais ou menos tempo, pouco tempo. Eu vim primeiro, né? Eu tô aqui em Betim há 33 anos. 33 anos. E quando eu vim foi uma situação muito repentina, assim, né? Eu já trabalhava, na época, no ramo da engenharia, né? Morava em São Caetano e tinha um primo meu que já estava aqui em Betim, trabalhando para cá, né? E um dia, fui lá na casa dele, ele falou assim, eu tenho uma proposta para você. Vamos embora para Betim? Vamos lá para Betim, tem trabalho lá, você quer ir e tal? Falei, vamos. Você nem sabia o que era Betim, né? Vamos sem saber o que vem pela frente, sem pensar, sem nada tal, né? Meus pais estavam viajando, foi um negócio até meio... que caiu a ficha bem depois, sabe? Meus pais estavam viajando, eu liguei, falei, olha, pai, mãe, eu falei, eu tô indo embora, tô indo para outro estado trabalhar. Né? Tem um serviço lá, eu acredito que seja temporário, tal. E vim. A minha intenção era ficar no máximo uns 6 meses, né? Só que quando eu vim para cá, né, o salário era bem melhor do que aquele que eu tinha lá em São Caetano e foi muito atrativo, né? Então eu fui ficando e estou aqui. Casei, a minha esposa era de Dracena, que é uma região quase que na divisa com Mato Grosso. Nossa. Né? Então, a gente não dava para continuar com aquele namoro por carta. Na época era carta, né? E telefone. É engraçado que eu escrevia uma carta, ela era uma semana para chegar e ela respondia mais uma semana para voltar. Nossa. Então, e telefone, né? Um dia eu falei, não dá para a gente continuar dessa forma. Falei, vamos casar e eu vou te levar para Betim também, né? Casamos, veio para cá. No começo foi bem difícil, né? Para ela principalmente. Antes de eu chegar aqui, você ficou uns 6 anos, né? Mais ou menos. E aí você tocou com alguém aqui, o que você fez aí? Vamos focar. Teve, nesse meio tempo, eu queria ainda, falei, e agora? Tô sem o meu irmão, que a gente tocava sempre junto, não conhecia ninguém aqui, mas eu não queria deixar a música de lado, né? Uhum. Aí me enturmei com o pessoal aqui, né? Na época, eu nem lembro, falar a verdade, de que forma eu conheci. Mas a gente se encontrou, eu acho que foi num bar, eu fui ver eles tocando e conversamos, tal, comentei que eu era baixista e por acaso o baixista deles estava saindo da banda, falou, você não quer vir tocar com a gente? Vem. Então fizemos aqui umas... Pessoal daqui de Betim? Daqui de Betim. Que legal. Essa parte da história eu não sabia, não. Tinha uma banda que chamava Cheuai, que era uma mistura de gaúchos com mineiros, né? E a banda parece que dissolveu, né? E nesse momento eu entrei numa formação nova ali e fizemos algumas apresentações, tal, não por muito tempo, né? E aí em seguida o Sérgio chegou. Houve uma oportunidade de trabalho também junto comigo. Liguei para ele e falei assim, você quer vir para cá? Ele também tinha uma formação técnica na área que eu trabalho, que é na área da engenharia, né? Eu falei, você quer vir para Betim? Ele falou, vou. Né? Foi numa época que, é até legal lembrar,
Nessa época a gente morava em São Caetano, e aí o Luiz veio embora para cá, e minhas irmãs em Bauru, e meu pai se aposentou lá em São Caetano e voltou para a terra dele. Então todo mundo saiu e eu fiquei sozinho lá em São Paulo. Nossa. Então, tipo assim, meu pai voltou para a terra dele, lá em São José do Rio Preto. Você ficou sozinho em São Caetano? Em São Caetano. Todo mundo foi embora. Meu pai se você não aposentou era casado e foi não, embora. né? Não, ele morou comigo, veio pra cá, Uhum. morou comigo. Eu já estava casado, aí morou Eu já comigo. namorava com a Val. Uhum. Aí eu vim pra cá, né? E falei pra Val, falei, ó, eu vou ajeitar as coisas lá e quando der a gente casa, eu te levo embora. Né? Ela topou. E aí eu fiquei com o Luiz quase 2 anos, né? Isso. Quase uns 2 anos eu fiquei morando com o Luiz aqui, até construir minha casa, aquela coisa toda, né? E aí quando a gente veio quando eu vim pra cá, né? Aí a gente começou a tocar junto de novo. Só que a gente não levou pelo lado que um dos lados, né? Que a gente gostava, que era música MPB, né? A gente falou, não, vamos cantar as modas. E aí eu já vim pra cá com viola também, o Luiz já tinha um violão dele. Então aí a gente começou a tocar com os amigos aqui, e tocava moda caipira mesmo, raiz, né? Tinha uma coisa que eu acho que é legal até comentar aqui, tem muita gente que toca viola. Muito, tem bastante gente. Eu gosto do som da viola, toca viola. Mas assim, a dupla, caipira, raiz ali, não tem muito, não. Não tem tinha, mais. Né? Então, a gente, quando veio pra cá, eu e o Luiz começava a cantar as modas mesmo, o pessoal ficava E doido. tem uma aceitação muito grande, porque eu falo que a música caipira, raiz, é a cara de Minas Gerais. É isso que eu acho muito legal. O caipira do estado de São Paulo e o caipira do estado de Minas é muito parecido, né? Muito, muito. Sim. Mas aqui, Minas tem aquela identidade, tem aquela coisa da roça, aquela coisa, né? E mesmo quem vive aqui nos grandes centros, aqui vive em Belo Horizonte e tal, tem esse gosto, porque sempre tem alguém que teve família ou que tem família. Belo Horizonte que tá é só na gente do roça. interior. A verdade Então, é essa. aquela coisa do fogão de lenha, do cafezinho, da comida caipira, tudo tem uma ligação com coisa de campo, com coisa de roça. Aí a gente chega com a nossa música caipira, então caiu no gosto, sabe? Então era muito comum quando a gente festa, aniversário, aquilo era quase que obrigatório a gente estar com a viola e violão na mão. A turma pedia e tal, né? E ainda assim, até hoje, eu fiquei impressionado quando a gente veio para cá e começamos a cantar e tocar. Eu fiquei impressionado de ver a forma como a juventude aqui gosta, né? Coisa que em São Paulo já é menos, não é tanto. E justamente por causa disso, porque eu falo que é a cara de Minas Gerais, a música caipira. E então eu tenho uma aceitação muito grande, as pessoas gostam. E não são só as pessoas mais de idade, não, que traz a história nas costas, né? As pessoas novas, os juventude também curte bastante e sabe cantar. Canta as músicas que a gente canta, né? E isso é gostoso, sabe? Traz Nessa uma época a gente foi conhecendo muita gente aqui em Betim. Tinha umas E vocês duplas. gravaram a primeira vez, foi aqui, não foi? O trabalho de vocês foi gravado aqui, não foi? Foi gravado aqui. Depois de bastante tempo, um dia eu havia já tinha algumas composições minhas, né? E a gente conversando, falei, vamos amadurecer essa ideia, vamos fazer um CD, né? Hoje já não se fala mais. Falei, vamos fazer um CD? O Sérgio topou, falou, vamos. Né? Então juntamos algumas composições próprias, né? Juntamos dinheiro. Juntamos um dinheirinho ali. Juntamos dinheiro porque a gente pagou. No estúdio, né? Pagamos estúdio. Fizemos totalmente independente, né? Então a gente foi no estúdio e gravamos lá com o Rodrigo Lourenço, nosso amigo Ratão. Ratão, né? Ratão. O Ratão foi imprescindível para esse trabalho aí. Ele ajudou muito a gente. E como eu tinha, na época que a gente morava lá, e já tinha tido aquela experiência de ter tocado com alguns artistas de nome do meio sertanejo e compositores, né, a gente começou a fazer contato com o pessoal de lá, com esses compositores renomados aí, para dar a música para a gente pôr no nosso CD. E conseguimos algumas canções ali, e foi um trabalho muito, muito gratificante, que a gente fez com bastante carinho, né? E colocamos a nossa identidade, né? Não tivemos nenhum produtor, foi nós mesmos que fizemos a produção musical, com a ajuda do Ratão, né? Do Rodrigo, com a experiência dele de estúdio e tal.
né? E fizemos um trabalho que ficou bem gostoso. Mas não durou muito, a questão do CD mudou. Hoje são os streamings, né? Foi até engraçado, é até legal a gente falar isso aqui. Quando a gente decidiu fazer o CD nosso, a gente ficou meio assim, porque falou assim, ó, que nem tinha todos os estúdios que tinha aqui, e a gente falou assim, poxa, essa galera da moda caipira mesmo, que era o estilo nosso, mais de moda caipira, ninguém tá gravando aqui. Então a gente vai pegar um estúdio aqui que não é a praia do cara. Será que ele vai mixar legal? Será que vai... Né? Porque quando não é muito a praia, o cara vai mixar do jeito que ele está acostumado a, né, fazer. Era um receio um pouco, não sei se o do Luiz, mas eu tinha esse receio. A gente vai gravar aqui, como vai ficar? Vamos gravar lá em São Paulo, nos estúdios que as duplas gravam lá e tal. Eu falei, não, vamos gravar aqui mesmo. Então teve esse negócio. E o Rodrigo... foi, inclusive, para o Rodrigo, né, para o Ratão, foi a primeira experiência dele em gravar uma dupla caipira. Dupla caipira nesse formato caipira nosso. Nessa... mesmo, né? Porque grava muita coisa regional. É diferente, música regional, música sertaneja, música caipira, tem as diferenças, né? Tem uma galera muito boa aí no regional e tal. Então, hoje, a gente tem uma coisa que dá dó, né? Às vezes as pessoas misturam um pouco as coisas. Tem as vertentes, né, da música caipira. Não é só a moda de viola, a moda caipira, não. Tem a música mais romântica, tem essa que eles chamam de universitário, tem esses, né? Tem várias vertentes aí. Só que acaba se misturando, né? Tem artista renomado aí, fazendo show, tal, falando que é sertanejo, e eles não cantam uma coisa sertanejo, não fala do sertão, não fala da... Qual que é a diferença do... usa o título sertanejo ali para, sei lá... Pagodão e moda e caipira. Parece que o pagodão e a moda são ritmos do caipira. Sim, podemos falar que sim. O pagode é um ritmo... É um ritmo. Tem o pagode né, do samba ali, aquela levada, mas tem na moda caipira, nas músicas caipira, tem o ritmo pagode. É como se fosse pagode de Brasília, aquele... Aquele moleque namora, quem tem burro, empacador. Isso é um pagode. Aquele batido de viola com violão, né? É o pagode. Então, a viola bate ali no tempo, o violão vai fazendo contratempo, né? E os dois se completam no batido e fica aquela coisa bonita. Esse é o ritmo pagode. Moda de viola é aquela que é tocada cantada quase que a capela, só os dois, e a viola vai fazendo o dueto. A viola faz o dueto junto com a voz, primeira e a segunda voz. Então você vai tocando o dueto junto aqui. E no intervalo de um verso para o outro, ou termina uma frase, você bate a viola toda. Mas não tem violão, não tem nada. Na moda de viola não tem outro instrumento. É só uma somente a viola. curiosidade. Galera, essa moda de viola que ele falou, que a voz acompanha o ponteio, né, vamos dizer assim, da viola. Isso. Pra quem não sabe a origem mais ancestral disso aí, não sei nem se você sabe, acho que você sabe, é o trovadorismo, né? Que antigamente nos reinos, né, no feudalismo, no período feudal, o rei ele mandava um mensageiro, não mandava carta, ele mandava um mensageiro que ia através da música, ele chegava um mensageiro saía de um reino, ia na porta do outro reino com um instrumento e cantava a mensagem do rei que enviou a mensagem, né? E os registros que se tem é muito parecido com essa moda. Ele chegava, tananana, o senhor rei, preciso te falar, lá no meu outro reino tá acontecendo isso e aquilo, e o meu reino tá querendo informar isso e isso. Uma forma passiva de se apresentar, né? É uma forma passiva de se apresentar, né? Essa linguagem do instrumento acompanhar a voz na melodia, né? Então, essa parte da moda de viola, essa moda de viola tem muita influência do trovadorismo, da época do lado... Então é muito ancestral mesmo, né? É antes do que a gente imagina, né? Mas você falou, né? Tem o ritmo, o pagode, tem a moda de viola, que é essa... E a gente fala moda caipira, né? Na época, antigamente eles tocavam nas rádios, né? As duplas, então falavam, toca a moda tal. Aí no meio do estilo caipira, você tem lá o cururu, o querumana, a cateretê, você tem vários ritmos. Aí você tem o pagode, que é um dos ritmos. E é engraçado que esses nomes deve ser indígena, né? Pra você ver, curumã. Querumana. Querumã. Olha pra você ver. A
a variedade de influência da música brasileira, né? Sim. Um nome aparentemente indígena, não posso garantir porque eu não sou estudioso dessa área. Tempo atrás, com a influência do trovadorismo, que é uma coisa lá de antes da época do feudalismo lá, né? Então a riqueza da música brasileira, né? A gente, né, que nem aqui, a gente tá só se apresentando e colocando opiniões e tal. Mas é igual... O pessoal começou a tocar e chamar de arrocha. Aquilo ali, se você pegar e colocar na partitura, é um bolero. É um bolero. O pessoal coloca uns nomes comercial ali para tentar mudar um pouco, vender, mas não é. E o pessoal confunde um pouco. Que nem quando a gente toca, às vezes, num barzinho, o pessoal fala assim, toca tal música. Tu fala, não, isso aí a gente não conhece. Tal. Mas isso aí é caipira. Não é caipira. Né? Até o pessoal fala... Tem as linhas, né? Tem a linha caipira realmente, mas que nem Chitãozinho e Chororó, os caras são mais românticos. Eles cantam ali um fogão de lenha, uma coisinha ou outra que é, né? Mas é uma linha um pouco mais romântica. Zezé de Camargo, essa geração aí, Bruno Marrone, essa turma que veio, né, um pouco depois aí. Mas a gente, quando a gente fala moda caipira, moda de viola, para nós é Liu e Léo, Zique e Zeca, Tião Carreiro e Pardinho, Jacó e Jacozinho, essas duplas mais antigas. Isso aí, para nós, é o caipira mesmo, né? E os contemporâneos seus caipira? Que eu já vi que vocês têm um encontro de viola, não sei se é anual, que vocês vão... Eu já vi vídeo, que eu já vi gente no encontro de violeiros seus aí, que é gente renomada, né? Violeiros, cantores, que estão no cenário caipira aí. Hoje a gente tem ali alguns, né, vários grupos de grupos de WhatsApp, de violeiros, de gente envolvida no meio. E tem um grupo que... pessoas que moram em cidades diferentes, a maioria no estado de São Paulo, né? E então a gente tem esse grupo e vai trocando experiências, vai trocando brincadeiras e tudo mais. Então a gente, normalmente, uma vez no ano, a gente escolhe uma cidade, escolhe um local, um sítio, uma chácara, um rancho, à beira de rio, alguma coisa assim, e faz um encontro, né? Se junta. E é uma coisa muito interessante, porque é uma troca de experiência e de emoções, assim, porque às vezes uma dupla ali está cantando uma música que você não está no seu repertório, mas você fala assim, puxa vida, que música linda, que coisa, aquilo atrai a gente. É um momento em que você pode estar junto com pessoas que vão estar te ouvindo, estão ali para ouvir. De verdade, né? De verdade. E apreciar, né? Diferente de você estar num local onde você está cantando e ninguém está te dando... Às vezes a pessoa conversa mais alto porque você está atrapalhando ela, né? Então esse encontro de violeiro é um momento, assim, para nós, mágico. Primeiro porque as amizades são amizades que de gente, como você disse, algumas pessoas do meio artístico que vive disso e tal. Tem pessoas que são luthiers, que são fabricadores de instrumentos de altíssima qualidade. Então, a troca de experiência é muito grande, né? Essa turma aí, vale lembrar também, né? A gente chegou até eles através do meu irmão, Marcão. O Marco, músico também. Músico também, que acompanhou. A gente falou a nossa história aqui, né? Falamos da Marli, minha irmã mais velha, meu cunhado, né? O Edson. Mas tem o Marcão também, o Marcão é mais novo. É o caçula. É o caçula. E é o que teve mais envolvimento com artistas. Porque ele nessa época que eu falei que meu pai voltou lá para São José do Rio Preto, para a região lá, o Marcão era novo e voltou com meu pai. Então lá ele começou a cantar com meu pai e desenvolver mais. E foi conhecendo, em São José do Rio Preto é um celeiro de artista caipira, né? Tinha muita gente boa lá. E o Marco começou a fazer amizade com essa turma. E começou a tocar com o Zique e Zeca, tocou com o Liu e Léo, Goiano Paranaense, foi tocando com a turma toda lá, Divino Donizete. São, né, duplas. E aí o Marco foi conhecendo essa galera. Ele é viola? Faz viola com essa viola? O Marco é completo. Ele toca violão, viola, faz primeira, faz segunda. Nossa. A menina é... Eu fico imaginando uma pessoa igual eu, que gosta de música... num encontro de família de vocês. Tipo assim, eu gosto muito de música, mas nunca fui no encontro da família de vocês lá. A pessoa deve arrepiar até o dedão do pé. André, só para você ter uma ideia de como é. Nossa, isso. Hoje diminuiu um pouco, né?
que a família, assim, as pessoas vão casando, cada um vai tendo o seu, né, cada um com suas... Mas, normalmente, em final de ano, houve uma época em que a gente reunia a família toda, né, alugava uma chácara, porque era muita gente, para passar Natal, o Réveillon ali e tal. Então, o que acontece? Todo mundo junto ali, o primeiro que acordava ali de manhã, ali, já catava um violão, sentava num cantinho, dali a pouquinho chegava outro, já começava a brincar, cantar junto, encostava outro, tal. Dali a pouquinho já vinha um, já acendia a churrasqueira, começava a mexer. E essa coisa da música era o dia inteiro. Uhum. A gente cantava o dia inteiro. É natural, né? Natural. Uma Cantava hora... caipira e que nem a família da minha irmã, eles são evangélicos, né? Cantam muito na igreja, toca. Então, às vezes, um pegava um sobrinho meu, pegava o violão, começava a cantar, o outro já vinha fazer a segunda voz, e aí já tinha a terceira voz, e aquilo ali ficava aquela coisa mais linda. Eu imagino. Inteira Nossa, cantando é isso que eu ali, fico era imaginando, deve gostoso. ser a coisa mais bonita. E esse encontro Era de legal. violeiro que a gente estava falando agora há pouco, que a gente vai para São Paulo, inclusive agora, né? Esse mês que aqui. vem. Setembro, Agora, setembro, a gente vai ter um encontro lá em Olímpia, esse mesmo encontro. Olímpia, em São Paulo. Aí o que acontece? Normalmente a gente sai daqui, chega lá na sexta-feira à noite. Chegamos lá, já tem gente cantando. A noite vira com gente cantando, amanhece o sábado, eles vão só trocando assim de dupla. Mas Um vai são, dormir, outro. são 48 horas sem interromper e sem repetir uma música. E aí a gente fala encontro de violeiro, que nem eu, e eu tô acostumado a cantar com o Luiz aqui, né, nós dois. Então a gente chega lá, a gente fica doido pra cantar com o outro. Fala, deixa eu cantar essa aqui com você e tal. E o Luiz canta. Nós dois comigo. mesmo quase não cantamos. Quase não Você canta. vai, Mas isso que é o legal, né? né? E eles também, né? Eles têm duplas lá que, tipo assim, eles estão acostumados a tocar entre eles. E no encontro é legal você cantar com o outro. Fala, vamos cantar nós dois aqui. É bacana. Legal demais. É um divertimento produtivo. E aí a gente conheceu essa turma, né? Pra concluir ali, ó, com o Marcão. O Marcão é músico, toca lá em São José do Rio Preto e tal. Ele foi apresentando a gente, foi colocando a gente nos grupos de WhatsApp, né? E de um grupo de WhatsApp nasceu essa turma que se reúne. Todo ano a gente tem um encontro, né? São mais ou menos quantas duplas? Ah, Rapaz. é umas 20 pessoas Nossa ali. Senhora. E todo mundo fica hospedado no mesmo espaço, vamos dizer assim. Isso. Sim. Nossa, legal demais, hein? No mesmo Às lugar. vezes, Por isso né? que não interrompe. Aham. Ô, André, vou cantar uma música com você? Vamos? Vem cá. E é assim, dali a pouquinho você sai, já puxa outro. Ô, vem cá, vamos cantar uma. E não para, o negócio não para, é noite e dia. Né? Tá cantando, aí tem costela de chão ali, o outro tá fazendo um Ah, feijão deve ser, gordo deve ser ali. ruim demais, nossa. Deve ser ruim demais isso aí. Ai, ai. Mas, gente, a prosa é muito boa, né? Daria pra fazer mais uns 2 ou 3 podcasts com isso aí, né? A gente quis fazer de uma forma bem espontânea, né? Pra poder conversar de todos os assuntos aí. E pra mim, né? Que sou amigo da família, Sim. é um prazer inenarrável. Eu fico até emocionado Para nós. de falar, né? Pra mim, a amizade é muito importante, né? Sim. E por isso que eu também quis fazer esse podcast, né? Todo mundo sabe que o meu melhor lazer, pra mim, a coisa melhor que existe no mundo é sentar com os amigos e bater papo, independente do que tiver na mesa. Se tiver água na mesa, se tiver cerveja, se tiver Sim. suco, se tiver nada, a coisa melhor que existe na vida é a comunhão, né? Com os amigos, né? Exatamente. Tem um tio meu, cara, lembrei de uma coisa aqui. Tinha um tio meu, irmão do meu pai. Às vezes você tava assim com ele olhando pra sua cara e começava a chorar. Seu tio, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô aqui com você. Ó pra você ver, tá vendo? Até arrepia, né? Pois é, e a Então, vida tipo é isso. assim, né? aquilo ali pra ele era tudo. Eu falei, não tem nada aqui. Igual você falou, pode ter uma água que for. Eu falei, eu tô aqui com você, tô do seu lado, tô emocionado, tá do seu lado. Então você vê a alma da pessoa por aí, né? E além de a gente conseguir apresentar as pessoas, né, para outras pessoas por meio do podcast, a gente documenta, né? Documenta aí uma amizade. Tá aqui agora registrado o nosso bate-papo, né? Que bom. Seus filhos vão poder ver, minha filha vai poder ver, se eu tiver mais também, né? Vai. Meus filhos vão poder ver, Deus quiser. né? Isso aí fica registrado um pouquinho da nossa... Igual o CD de vocês, né? A essência de vocês está registrada aí no mundo por infinitas gerações. Quem quiser saber, Sérgio Luiz tá aí
pra sempre, tá registrado, né? E falando em registro, fala pra gente o Instagram de vocês, onde vocês estão tocando, como é que tá a agenda aí pra gente... Tá, o nosso Instagram é Sérgio e Luiz Oficial. Luiz com S, né? E tá lá, a gente devagar vai colocando ali uns vídeos, umas fotos. Tem CD impresso ainda? Tem CD impresso ainda pra quem quiser ter? Tem. CD tem bastante. Tem um sobrinho meu, o Thiago, ele até me procura esses dias para subir as músicas na plataforma, né? Tem que colocar em todas. Tem que colocar em passar todas. para ele. Ainda não tá. Se alguém procurar a gente aí... Não tá No streaming ainda não tá, mas tá, daqui uns mas dias vai vai tá. estar. O Thiago nós vai vamos dar essa colocar. força para nós aí, ele já falou comigo. Dá essa força aí, viu, Thiago? Rápido, pro povo desfrutar aí dessa belezura da música deles. Né? Thiago, outro músico de primeira qualidade. Assim. Todo mundo músico, coisa Thiago, boa. E tem o nosso contato também. Né? No Instagram tem um contato nosso? Tem lá. Tem, né? Mas aí, procurar Sérgio Luiz aí, vocês encontram. Beleza? No Instagram. A gente é meio... Eu não tenho Instagram. Então, quem coloca algumas coisinhas, ela é a Jade, minha filha. Então, às vezes a gente toca, tá falando, pai, manda as coisas aí, precisa movimentar esse Instagram aqui. Aí eu sou meio lerdo pra essas coisas. Mas vai dando certo. Mas Agora, a quando Jade vai tiver, movimentando tiver pra nos nós lá. streams, vai ficar bem melhor de ouvir vocês. Boa. Belezinha? Gente, sigam o Sérgio Luiz. Curte aqui o podcast. Comenta. Manda pros seus colegas, amigos aí pra poder assistir, pra dar uma moral pra gente. Esse é o Todo Podcast. Meu nome é André. Vamos falar sobre arte, cultura, música, culinária, saúde, tudo que a gente puder falar, beleza? Foi um prazer ter meus amigos aqui comigo. Prazer, Espero que seja prazeroso para quem está assistindo também. E um forte abraço. Curte, comenta e compartilha todo o podcast.